nossos desejos e nossos corações. Obrigado pela vida deste teu servo, que a tua graça, o teu amor e a unção do Espírito Santo possa estar presente na sua vida nesta manhã e que ele possa estar nos falando com firmeza, com clareza, que a tua palavra venha ao encontro dos nossos anseios. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Quero, antes de começar a pregar, fazer uma pequena divagação homilética. Você sabe que tem pregador que prega como professor e professor que dá aula como pregador, né? E a gente, enquanto pregador, enquanto ensinador e professor, a gente vai lidando com essas variáveis. Então tem dia que a gente está mais para um pregador, né? Que bate na mesa e fala alto e chora, e tem dia que a gente está mais como professor, conceitual. E a gente vai se equilibrando nisso, porque a igreja necessita das duas coisas. E o púlpito também, ele serve para as duas coisas, para inspirar, né? Para motivar, para despertar as emoções, mas também para ensinar a mente, para ensinar os conceitos, para ensinar a Bíblia, né? Para alimentar a mente. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que a gente precisa ter uma real expectativa desse momento da palavra. O momento da palavra não é só um momento em que vai te inspirar, mas é um momento que também vai te alimentar intelectualmente, porque Deus nos fez corpo, alma e espírito. Deu um branco agora, mas espírito. Deus nos fez corpo, alma e espírito. E a Bíblia é para o corpo, para a alma e para o espírito. Estou falando isso porque hoje eu vou ser mais professor. Para não gerar uma falsa expectativa. Eu cheguei hoje, a Graça muito gentilmente chegou para mim e me agradeceu e falou assim: pastor, as tuas pregações têm me inspirado tanto e têm tocado em mim, nas minhas emoções. E eu já estava pensando nisso, como é que ia ser hoje, né? E eu falei assim, amém. Talvez hoje não seja assim. Mas talvez seja, não sei, né? Não sou eu que dito essas coisas também. Eu queria trazer o tema hoje, muito pouco falado, talvez um pouco difícil de ser falado, que é sobre a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, ela obviamente é uma doutrina que se retira da Bíblia, só que ela não está explicitamente colocada na Bíblia. Eu não posso te falar aqui para você, abra no capítulo 5 de 3 Coríntios, e porque lá vai estar a doutrina da Trindade, né? Você não vai encontrar isso. De modo que a igreja, logo nos primeiros anos, encontrou uma tremenda dificuldade de formular e de trazer uma mensagem de um Deus que ao mesmo tempo era um e ao mesmo tempo era três, que ficava exposto principalmente na pessoa de Jesus Cristo, que dizia: eu sou filho de Deus. Quando Jesus dizia: eu sou filho de Deus, Jesus estava dizendo: eu sou o próprio Deus. É por isso que os fariseus, na verdade, mataram o Cristo. Os religiosos judeus mataram o próprio Cristo, porque para eles o pensamento monoteísta de que só poderia haver um só Deus era extremamente forte, e a presença de um Deus na terra, de um outro Deus que é o Filho e o Deus Pai, seria uma heresia e um politeísmo. Então a igreja, nos primeiros anos, lutou com essa questão do monoteísmo, que é um só Deus judaico, e do politeísmo greco, romano, dos muitos deuses, de Apolo, de Dionísio, de Diana e por aí vai. O cristianismo colocado nos primeiros anos, então, lutava contra essas coisas, lutava contra o próprio conceito de divindade e de verdade. Por quê?
para os gregos, que naquela época dominavam a região da Palestina, pelo menos em termos culturais, e na verdade nos influenciou todos nós, ocidentais, a verdade tinha a ver muito mais com a questão de ideias e de imutabilidade. O que era real, o que era verdadeiro, era necessariamente alguma coisa que nunca mudava. Não é? Então, por isso que Cristo não poderia ser o próprio Deus, porque se Jesus Cristo foi criança, Jesus Cristo foi adolescente, Jesus Cristo sofreu, pior, Jesus Cristo morreu. Como que um Deus imutável está colocado no próprio mundo e está em transformação? Aquilo não entrava na cabeça dos gregos e não entrava na cabeça dos judeus. De modo que os teólogos até o século IV tentaram defender-se contra algumas teorias, como por exemplo o docetismo, que dizia que Jesus Cristo na verdade não existiu. Que por ser Deus, e Deus é eterno, é imutável, e Deus só poderia ser uma ideia e não poderia ter existido em carne e osso. Essa foi uma teoria muito forte, que foi só abatida, foi só vencida com o credo de Atanásio, depois com o credo de Niceno, no século II, no século III. No século IV nós temos o credo apostólico, que é o credo que nós professamos. Conhece o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai, tananana. A gente precisa decorar isso aí, viu? Dicas aos dirigentes do culto. Precisamos resgatar isso, porque é colocado no século IV como a grande definição ou a grande doutrina cristã da Trindade. Deus Pai, Deus Filho. Cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Foi concretizado no concílio do credo apostólico, que está colocado no século IV. Entretanto, todos esses credos estavam ainda em diálogo com uma filosofia platônica, em que se tentava definir Deus por algumas definições que tinha mais a ver com substância, e aí eu não quero entrar nessa questão do que é substância, mas só para dizer que a substância para Platão e para Aristóteles é um conceito abstrato. Bom, obviamente, né? E essa abstração toda gerou uma certa dificuldade de a gente olhar a Deus, pelo menos a Deus triuno, o Deus trino, como um Deus mais de relação. Essa abstração nos tirou, o conceito de trindade nos tirou a relação da própria trindade. O que provavelmente hoje, também, pela influência do iluminismo do século XVIII, nós temos um conceito muito racional da trindade. Talvez eu não poderia estar pregando aqui ou ensinando como se fosse uma aula a trindade. Eu deveria estar pregando mesmo como pregador, assim, explodindo com a beleza da trindade. Mas a gente precisa desse primeiro momento, senão a gente perde a contemplação. Precisamos primeiro meditá-la na trindade. Essa trindade racionalista, então, nos fez pensar o seguinte, que a trindade é tão difícil de entender e é coisa para teólogo. E alguns de vocês podem estar pensando assim, eu sabia, quando o Daniel falou que o negócio era trindade, era difícil mesmo de entender. Mas é justamente esse o problema. É o problema da nossa época, o problema de onde a gente chegou. Trindade ficou alguma coisa difícil de entender. E aí, o que a gente faz? A gente reduz a trindade. A gente reduz. Fala, você sabe o que é trindade, Quinho? O Quinho é o meu Glaucon aqui. Você sabe o que é trindade? Não sei. Não, então, mas trindade é muito difícil mesmo de entender. Ninguém entende. Então, eu vou dizer o seguinte, trindade é como um ovo. Espero que os professores de ED não tenham feito isso. Trindade é como um ovo. É um ovo, mas é feito de uma casca, de uma clara e de uma gema. Já viu isso? Ou trindade é como a água, né? É uma substância, H2O, mas tem 3 estados, né? É estado líquido, sólido e gasoso, né? Vaporoso. Então são 4, já não cabe, né?
Então a gente lida com a Trindade dessa forma meio monstruosa, né? Porque não temos como definir e como pensar a Trindade, o que nos gera essa grande dificuldade e que a Trindade então cai num certo conceito do impensável. E o pior não é nem do impensável, é que a Trindade cai na questão do impraticável, né? Se eu não penso na Trindade, então aquilo não passa pela minha prática também, né? E a gente precisa retomar a doutrina da Trindade como uma doutrina essencial do cristianismo. Todos esses ataques à divindade de Jesus Cristo que nós temos tido com filmes como O Segredo do Código da Vinci e tudo mais, é um ataque à doutrina da Trindade, né? Então a gente precisa pensar de uma outra forma. O mundo ocidental deturpou a Trindade. A gente precisa talvez ir para a igreja oriental ortodoxa, nas pessoas de alguns pensadores e místicos, no bom sentido, do século IV. Cito Gregório de Nissa, Atanásio e Basílio de Magno. Eles pensaram de uma forma diferente dos gregos, que foi a nossa grande influência do mundo ocidental. Minha e tua, viu? Apesar de ser descendente de japonês, eu quero dizer uma coisa para você. Você é totalmente influenciado pelo pensamento grego, viu? Então não acha que eu não estou falando para você não, é para você também. Então a gente precisa voltar para os teólogos do Oriente, cuja trindade não era uma substância, cuja verdade não se definia pela questão da mutabilidade ou imutabilidade. A verdade não estava no imutável para Gregório de Nissa e para Basílio de Magno. Para eles, esses grandes pais da igreja oriental, a verdade estava na relação. Algo era real e algo era verdadeiro se algo estava em relação. Gregório de Nissa disse que sem comunhão nada existe, nem mesmo Deus. Sem comunhão nada existe, nem mesmo Deus. Choca, né? É para chocar mesmo, ele escreveu isso para chocar. Porque ele estava querendo dizer, não que Deus não existe, mas ele estava dizendo que Deus é comunhão, que Deus é relação, que Deus é porque Ele é o eterno relação, a eterna relação. Então, a Trindade para os pais da Capadócia, que é uma região do Oriente, a verdade para eles tinha a ver com relação. Então a doutrina da Trindade, para esses pais da Igreja do Oriente, não teve a ver com definição de substância, mas teve a ver com a questão da relação. Então nunca que um pai da Igreja do Oriente, um pai da Capadócia, ia falar que a Trindade é como um ovo, composto de casca, gema, é um só ovo, mais 3 partes. Nunca! Porque que relação afetiva existe entre a casca e a gema? Coisa absurda. Isso é coisa de ocidental. Isso é coisa da gente que não tem o que fazer. Bom, espero que depois dessa nunca mais a gente use essa analogia, né? Para eles, a Trindade era a relação perfeita, porque era onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionavam de uma forma tão profunda, tão afetiva, em que essa fusão definiria-os como um.
ao mesmo tempo que são três. Obviamente que eu e você nunca vamos entender isso, porque, primeiro, nós nunca vamos nos fundir totalmente com alguém, de modo que nós sejamos realmente um. Apesar de que esse é o grande paradigma ideal do casamento. A Bíblia usa isso como uma figura. Nós somos uma só carne, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A gente, às vezes, não é uma só carne. Nós somos 2 porcos espinhos, muitas vezes, não é? Então a gente vai lidando com essas questões. Mas Deus não. Entre Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo existe uma tremenda comunhão. Uma comunhão tão profunda, uma comunhão tão densa, em que eles se tornam um. Que então, eu não posso dizer mais que eles são 3, porque a comunhão que eles têm já não me deixa dizer isso. Ao mesmo tempo que eu não posso dizer que eles são somente um, porque cada um deles é uma pessoa que se interpenetra uma na outra. Tem um termo técnico na teologia para isso, que eu queria dizer para vocês. Chama pericorese. Pericorese, que uma tradução pode ser copenetração. A Trindade, ela existe nessa forma pericorética, nessa forma de copenetração. Ela existe de forma que aqui, Jesus Cristo só existe e só é na medida que se identifica, na medida que aponta para o próprio Pai. E o Pai aponta para o Filho, e o Filho aponta para o Espírito Santo. Abram comigo em João 15. Não, antes. Mateus 11, 27. E é por isso que Gregório de Nissa disse que sem relação nada existe, nem mesmo Deus. Mateus 11, 27 diz assim na minha versão NVI. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quis revelar. Essa questão de que não dá para separar. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, por intermédio do Espírito Santo que nos capacita a dizer Jesus Cristo é o Senhor, lá em 1 Coríntios, ou que Abba Pai, lá em Gálatas. Essa definição, essa identificação no outro é essencial na Trindade. Ninguém é, dentro da relação econômica da Trindade, por ele mesmo. Não tem como separar. Essa relação, então, de interidentificação, ou seja, de identificação no outro, não identificação a partir de mim mesmo. É a grande questão dos que, para entender a Trindade. Obviamente que a gente não vai conseguir fechar um sistema de compreensão total da Trindade. E a gente sempre vai ter que olhar com um certo mistério. A Trindade é um certo mistério. Por outro lado, isso não quer dizer que nós vamos cair num antirracionalismo, que então a Trindade é impensada, que a Trindade é anti-meditativa. A Trindade, ela é meditativa, senão não teria tanta gente, tantos credos, porque o credo é uma meditação da Trindade escrita em um código racional. O credo não teria importância nenhuma. O credo apostólico a gente jogaria ao chão. Mas a Trindade, ela tem o seu conteúdo meditativo. Ela tem o seu conteúdo racional, mas ela nunca vai se esgotar na racionalidade.
essa separação da pericorese, dessa copenetração que nós fizemos na nossa história, na história da nossa igreja, gerou tragédias e gerou, assim, monstruosidades teológicas, monstruosidades da prática espiritual, monstruosidade da própria missão da igreja no decorrer da história. Um escritor chamado Tom Smeyer diz que, basicamente, algumas ênfases se fizeram na história, e eu vou citar 3 delas. A ênfase do Pai sem o Espírito nem o Filho. A ênfase no Filho sem o Pai e nem o Espírito. E a ênfase no próprio Espírito sem o Pai e sem o Filho. A ênfase somente no Pai gerou um universalismo de um Pai todo amor, de um Pai justo e verdadeiro e amoroso, mas que não identificou e não se concretizou na própria experiência humana. Isso gera o que a gente chama de um universalismo. Um dia, uma pessoa disse assim: eu acredito em Deus, no amor, eu sei que Deus é amor. E só isso. E Jesus Cristo? Jesus Cristo eu não consigo acreditar. Como é que um Deus sofre? E algumas ênfases disso, até mesmo a ênfase dentro da igreja de um Deus todo amor pode gerar um certo universalismo, um certo distanciamento da própria questão do Deus que sofre. Da própria questão do Deus que pagou um preço por aquilo que ele não fez. E isso tem implicações feias, terríveis, na questão ética prática, do como a gente vive moralmente. Porque então, se tudo é amor, e eu posso fazer qualquer coisa, porque Deus sempre me perdoa, então não é coerente. Agora, se existe um Deus que pagou um preço, eu vou pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa para macular o preço que ele pagou. Não é? O Espírito sem o Pai e sem o Filho. Uma ênfase exagerada na experiência que a igreja teve, ou na experiência dos indivíduos, que os indivíduos tiveram com a pessoa do Espírito Santo, sem a consideração do próprio Pai e do Filho, gera uma ênfase espiritual focada simplesmente na experiência. Simplesmente, e a experiência que eu tenho com o próprio Espírito, nas minhas sensações, nas minhas emoções, é a grande fonte de autoridade. Então a experiência se torna totalmente autoritativa nesse sentido. A experiência que eu tenho, a forma como eu experimento Deus, é o fim último da autoridade. Então, muitas vezes a gente lê um texto e fala assim: olha, esse texto, o significado é esse. E alguém pode dizer assim: essa não é a minha experiência. Na minha experiência com o Espírito de Deus, Ele me revelou isso. E a gente tem então uma Bíblia fragmentada nas experiências individuais de cada um. O que gera uma confusão hermenêutica, interpretativa da palavra tremenda nos dias de hoje. No nosso curso de hermenêutica e interpretação bíblica, uma das coisas que a gente tocou foi isso. Não foi? Alcineu. Paulo. A questão da experiência, ela tem o seu lugar. O Espírito Santo tem que nos falar através da palavra. Ele, na verdade, é o que revela o Pai e o Filho, porque ele não veio falar de si mesmo. O Espírito vem para falar do Pai, o Espírito vem para falar do Filho, e o Espírito vem para soprar, para inspirar os escritores, para que eles nos mostrem o Pai, para que eles nos mostrem o Filho, mas o Espírito não fala dele mesmo. Se o Espírito só ficar falando dele mesmo, a experiência conosco é simplesmente com o Espírito, e aí a gente perde a própria noção do Pai, a própria noção do Filho, a noção do próprio amor, das relações, a noção do sacrifício do Filho e da sua obra. Então, nós, como igreja que herdamos
De uma certa forma, o veio pentecostal do século XVIII, que nós somos filhos do avivalismo que aconteceu, temos sim na nossa herança uma ênfase no Espírito. Não que isso não seja não que seja errado, mas pode trazer coisas complicadas, pode trazer aberrações teológicas. A outra ênfase é a ênfase também no próprio Filho, sem que haja uma maior consideração do Espírito nem o Pai, o que gera uma concentração das nossas atenções na obra do próprio Cristo. No final, então, nós temos a herança do pietismo, que também nos toca enquanto história de igreja. O movimento metodista, o movimento Holiness, ela passeia nos morávios, passeia ali nos pietistas. Porque o foco do pietismo é o foco na cruz de Cristo, o foco na pessoa, o foco na sua obra, o que depois acaba gerando, sem a consideração do Pai, sem a consideração do Filho, um certo estoicismo, um certo dever com o que Cristo fez. Então, no final, Cristo é o grande exemplo de sacrifício e nós temos que ser, então, o próprio sacrifício. Essa relação moralista que pode acontecer entre nós, na igreja, sem que haja maior consideração da doutrina da Trindade e da doutrina pericorética, da compenetração das relações entre Pai, Filho e Espírito Santo. Abra comigo em 1 Coríntios 12, 3. Em 1 Coríntios 12, 3, Paulo fala sobre o Espírito. E ele diz: por isso eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém fala Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O Espírito fala de Jesus Cristo. Abra em Gálatas 4:6, o livro depois. Em Gálatas 4:6 diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e esse clama, Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus, nos enviado ao nosso coração, fala no nosso próprio coração, Abba, Pai, em que outras palavras é papai, papaizinho. O Espírito fala do Filho, o Espírito fala do Pai. Assim como o Filho, como a gente leu em Mateus 11, 27, se entrega, e só é possível conhecer o Filho se conhecermos o Pai, só é possível conhecermos o Pai se conhecermos o Filho. É essa economia trinitária que é inseparável, indivisível, e ao mesmo tempo singular, ao mesmo tempo específica. Isso é maravilhoso. Então, estão se empolgando aí? É maravilhoso. Meu Deus. Gente, a gente precisa aprender a se empolgar com o ensino. Viu? A gente vive uma época, sabe que a gente vive uma época do show, né? A gente vive a época do entretenimento, né? O sermão foi bom? Ah, foi bom, eu chorei. Mas o que ele falou? Ah, não sei. Precisamos fugir dessa cultura. Quer dizer, talvez essa cultura foi reação por uma série de coisas, mas não podemos cair no extremo. Agora a questão mais prática com a gente. Lá em João 15, abre em João 15. João 15. E aí eu quero ler
esses 6 versículos porque eles são especiais. Eu vou ler na versão revista atualizada, que é a que todo mundo conhece. João 15, 9 a 15. Como o Pai me amou, Jesus Cristo dizendo, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Repito, já não vos chamo de servo, mas porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aqui fica clara a relação que João está dizendo, de que Jesus está nos colocando, dessa amizade eterna, bela, imutável, magnífica, maravilhosa da Trindade. Aliás, só um adendo, talvez alguém pense assim, que Deus criou a natureza porque ele estava se sentindo meio sozinho, que Deus criou o homem para glorificá-lo porque ele estava precisando, assim, uma massagem no seu ego, né? Não tem nada a ver isso aí, viu, gente? Pela doutrina da Trindade, a Trindade se basta em si, não é? Deus não estava lá carente de alguma coisa, não estava entediado. E aí Deus não estava ali sozinho na escuridão, então ele cria as estrelas, não tem nada a ver. E essa relação de que Deus nos cria para satisfazer o próprio ego, é uma relação no inconsciente pagão, que nós temos que agradar Deus, e não Deus, porque foi para isso que eu fui feito. Porque Deus é um Deus carente. Porque Deus é um Deus faltante. Porque Deus é um Deus irado. E Ele em algum momento vai jogar um raio na minha cabeça. Né? E Deus é um Deus que fica procurando no mundo aqui a quem faz coisa errada para ir, pá, e castigar. E a gente depois acaba não entendendo que a justiça de Deus tem a ver com o resgate que Ele está querendo fazer no próprio estrago que a gente fez em nós mesmos. E a justiça de Deus vira tipo de uma carência de Deus. Nossa cabeça, pecadora. Porque na nossa cabeça, quando alguém peca com a gente, como que a gente vai querer discipliná-lo? Meus pais falavam assim, Daniel, eu vou te disciplinar aqui, mas é com amor, viu? Eu não acredito nisso até hoje. Que tem umas... Eu levei uma cintada, naquela época eu dava cintada em criança, né? Não sei como é que hoje mudou. Mas eu levei umas cintadas que não tinha nada de amor, não. Que era raiva mesmo. Eu tinha irritado ele e ele, bem, foi assim... Né? E é claro, eu falo isso para ele, falo na frente dele, ele sabe isso também. Né? Eu sei que vocês, como pais, devem lutar contra essa questão, mesmo que seja um castigo não físico, com essa questão de eu vou castigá-lo por amor ou porque eu estou com raiva do que ele está fazendo. Não é? Então a gente se lida assim com a questão da justiça, né? Mas Deus não. Bom, é uma divagação, voltando. A amizade que Deus tem, a amizade que Deus compartilha conosco é graça, não é carência. Porque se Deus se basta em si, ao nos criar,
foi só uma extensão daquilo que ele é, que é amor. Deus não, entendeu? Então, eu não posso explicar porque Deus nos fez, porque Deus me criou. Olha, não tem causa. Na verdade, tem causa. A causa é a vontade dele. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a causa de Deus ter nos criado é porque ele quis. Mas qual é a causa que gerou a vontade dele? Nele não existe isso. A vontade dele é a própria causa dele mesmo. Ele quis. Mas por que ele quis? Aí não é uma questão de querer entrar na mente de Deus. É uma questão de contemplar a graça de Deus. E aí a gente tem que saber o limite da meditação. Quando a gente para de meditar sobre Deus e começa a contemplar a Deus. Né? Isso é um conceito agostiniano. A razão e fé vão andando, uma ajudando a outra, nesse crescimento do conhecimento de Deus. Não é esse pensamento que a gente hoje, muito comum, que a razão atrapalha a minha fé e a fé atrapalha a minha razão. Não é? Então a gente precisa contemplar aqui a questão de por que Deus nos criou como amigos. E nos maravilhar com isso. E nos ficar pasmo, porque Deus não tinha razão nenhuma de querer ser nosso amigo. Costumo dizer que Deus não entrou para ganhar na relação com a gente. Mesmo porque ele não precisava, ele já tem tudo. Deus entrou para perder. Deus entrou para dar, para entregar. Porque ele é assim. Porque ele é amor. Porque ele é relação. E quando Deus nos cria a imagem e a semelhança, ele cria um homem como ele, relação. Ele cria um homem pericorético, cuja verdade e realidade existencial só se dá na relação, só se dá na copenetração. E é por isso que a gente tem essa sede por relação. É por isso que a gente tem essa sede pelos relacionamentos. E é por isso que por mais que os relacionamentos nos doam, por isso que por mais que pessoas nos tenham machucado nas nossas próprias vidas, a gente continua na busca deles. Muitas vezes fechamos nossos corações para a relação, mas lá no fundo a gente sabe, a solidão não nos deixa nos esconder, que nós somos e fomos feitos para nos amar uns aos outros. Só assim seremos. Como diz o pai da Capadócia, se não há relação, nada existe, nem mesmo Deus. Se você ainda não entendeu que você foi criado para relação, você não existe. Você está pela metade. Você não é inteiro. Você não entendeu o propósito de Deus para a tua e para a minha vida. Se você e eu achamos que a vida tem a ver com grandes conquistas, que a vida tem a ver com a minha profissão, que a vida tem a ver com os bens que eu quero, com o prazer de comer em restaurante X, com o prazer de viajar para país tal. Se a vida tem a ver com isso, então você não é real, você não é existente. Porque Deus não nos criou assim. Porque aquele que tinha tudo se fez nada para se relacionar com você. E se você em algum momento da tua vida também não se dispõe a deixar tudo que você tem para ir para as relações, alguma coisa está fragmentada na tua antropologia, ou seja, naquilo que você é enquanto homem e mulher. Isso é muito relevante num mundo em que o grande valor é o individualismo. O individualismo que nasceu no século XVII, com René Descartes e os racionalistas franceses e os empiristas ingleses, criaram em nós esse enclausuramento de identidade. Nós nos identificamos somente por nós mesmos. Obviamente, a gente tem que entender que eles estavam num momento de muita autoridade da igreja, né? A igreja ditava como as pessoas tinham que ser. E eles tiveram que sair dessa questão da medieval. E a gente sabe, a igreja naquela época
fazia e desfazia e usava a Bíblia só como um argumento, né? Então eles criaram, mas a gente hoje é herdeiro desse conceito individualista, do indivíduo se define por ele mesmo, da questão da autonomia, da questão da independência. E isso é humanidade para essas pessoas que acreditam, né, no individualismo como sistema de vida. E é por isso que a gente cai hoje numa sociedade fechada, individualista, onde o próprio interesse é o que importa. E as outras pessoas então se tornam o quê? Em vez de pessoas de relação, de definidora de quem eu sou, se tornam simplesmente instrumentos para que eu alcance aquilo que eu quero para mim mesmo. E é por isso que networking hoje é uma palavra da moda. Quem não faz seu networking não arranja emprego. Quem não faz seu networking não vende seu produto. Porque o outro se tornou simplesmente uma ferramenta, um instrumento para potencializar aquilo que você é, o teu próprio individualismo. Esse autoconhecimento que até compete de uma certa forma com o cristianismo, esse monte de livro de como se conhecer, como ser feliz, como é que chama isso aí, esse tipo de leitura? De autoajuda. A base filosófica dela está no próprio individualismo nascido no século XVII, no século XVIII. Você tem que se autoajudar. E você tem, isso basta, porque você tem todas as capacidades em você mesmo para ser feliz. Então vai, o que você está esperando? É só você decidir, é só você acreditar. Aí você tem esse livro aí, The Secret, que também virou filme, e vira então moda mundial. Impressionante como o mundo está consumindo esse tipo de coisa. Essa mensagem de que você se autoajuda, você se auto-identifica, você se auto-faz. Você não precisa de mais ninguém para você ser feliz, porque não dependa do outro para ser feliz, porque o outro não te ama como você se ama, então ame a você mesmo. O importante é amar a si mesmo. Nem teu pai e tua mãe ama você como você se ama. O outro só vai se machucar, o outro só vai te diminuir, o outro só vai te alienar de você, então a questão é você mesma. E é por isso que a gente ganha dinheiro e gasta só com a gente. Eu lembro de Atos, quando eu leio Atos e leio lá o que estava escrito, e aquele Pentecoste, quando o Espírito Santo varreu a igreja, e o autor Lucas teve que escrever assim, e naquele dia eram muitos e se acrescentavam, e era só um coração. E da comunhão dos bens que eles tinham, eles dividiam entre eles. Hoje a gente dá o dízimo como se estivesse tirando da nossa própria carne. Quando no modelo de relação, quando no modelo pericorético, tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. É utopia? Não, é amor. É Deus. E aí você pode dizer assim, não, mas a gente vai cair num comunismo, no socialismo, a Rússia, esse pessoal já mostrou que isso não serve. Já mostrou que a tecnologia não anda quando as pessoas não pensam no seu próprio interesse. Obviamente, eles descobriram uma coisa assim muito antiga, que o homem só pensa em si mesmo. E o coletivismo, o socialismo, sem a presença de Deus, só pode dar no que deu. Numa autoridade estatal que elimina o indivíduo, que elimina as vontades individuais, que elimina o prazer individual e pessoal. Agora, você está falando, mas essa coisa está muito difícil, Daniel. Como é que então a gente vive nesse coletivismo de tudo que é meu e tudo que é teu, e ao mesmo tempo de eu respeitar os meus quereres, os meus interesses, de me respeitar como pessoa, porque eu sou um indivíduo? Trindade. Cristianismo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que não são um, mas também não são três, mas são um e são três. Ah, Daniel, isso é muito difícil de entender. Não dá para viver. Eu quero 7 passos para eu poder viver uma vida
que eu consiga dividir todas as coisas e tenha paz com Deus. E paz comigo mesmo. Não vai dar para fazer isso. E duvide de quem fizer isso, e de quem escrever esse livro. Conhecer, mas eu dou uma dica assim, obviamente. Conhecer a Deus, como diz Agostinho, é conhecer a si mesmo. Como viver essa relação do coletivo e do indivíduo. Como viver essa questão do tudo que é meu e tudo que é teu, mas isso aqui é meu. Como viver esse paradoxo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E na medida que conhecemos a Deus, na medida que o contemplamos, na medida que o amamos, nos tornamos igual a Ele. Como disse outro dia aqui, um filósofo disse, cuidado com aquilo que você ama, porque nós nos tornamos aquilo que amamos. Entendeu? Cuidado com aquilo que você ama, porque nos tornamos aquilo que amamos. Por isso que esse é o problema de amar o poder. Não é que você se torna poderoso, não. O problema de amar o poder é que você se despessoaliza. Esse é o problema de amar as coisas, os prazeres individuais. Você se torna uma coisa. Então a Trindade, ela resgata a pessoa humana, a antropologia cristã, nesse binômio, binômio, como eu digo, é uma relação pericorética entre dois nomes. É uma copenetração de dois conceitos. Você não consegue pensar um sem o outro, binômio. Entre singularidade e comunhão. Não conseguimos pensar comunhão sem singularidade. E não conseguimos pensar singularidade sem comunhão. É um binômio pericorético. Entendeu? Eu estou usando bastante pericorético, eu sei que vocês vão, para vocês entenderem que é um conceito bonito e novo para a gente. Infelizmente novo. Né? Mas é antigo. É do século IV depois de Cristo. Século IV não, século III, a partir dos anos 260. Esse binômio da singularidade e da comunhão, o binômio do indivíduo e do coletivo, o binômio do que é meu e do que é nosso, faz casar essas utopias do American Way of Life, da terra das oportunidades, e do socialismo marxista, weberiano. Faz casar essas grandes utopias. Você sabe que o capitalismo, assim como o socialismo, é uma utopia. Ou seja, é um sonho inalcançável. Essa mensagem do capitalismo que todos têm oportunidade, que tá assim, que o ícone é a Estátua da Liberdade, lá em Nova York, é uma grande utopia. Que oportunidade? Vai lá no interior dos Estados Unidos, vai lá nos guetos de Nova York, vai lá nos guetos de Chicago, das grandes metrópoles, vê que oportunidade que as pessoas têm lá. Vê se lá também não tem pobre, vê se lá não tem também desafortunados. E olha o monte de tragédia, miséria e pobreza que existe no mundo, porque os Estados Unidos é um grande império. Porque lá se eles compram, se a questão da oferta e demanda, lá eles compram um computador, que aqui é 5 mil e lá eles compram por R$500. Por quê? Porque tem trabalhador chinês, indonês, sei lá o quê, africano. Aliás, vamos usar um exemplo mais assim real. Se você compra a tua camiseta, a tua camisa, por R$20, vê se não tem colombiano, boliviano trabalhando lá no Brás, como escravo. Então, que terra da oportunidade, que utopia é essa do capitalismo? A gente precisa olhar o capitalismo com olhos mais realistas. E não estou pregoando o socialismo, porque o socialismo já deu no que deu. Não precisamos nem falar mal deles, porque a gente sabe que
comunista come criancinha, né? Então, assim, não precisa falar mal de comunista e socialista. Mas, obviamente, que também tem um monte de problema. É só olhar agora na Tchecoslováquia, um monte de absurdo que aconteceu debaixo dos panos. Esse negócio da China. Sabe que a China comunista, esse terremoto que matou não sei quantos lá, uns 25 mil, 26 mil, com 200 mil desaparecidos, esse terremoto naquela região teve uns 10 anos atrás, não é isso? E sabe que o governo chinês não divulgou e ninguém ficou sabendo no mundo? Por quê? Porque é a utopia do socialismo. É a utopia do socialismo. Aqui é uma terra paradisíaca. Aqui nós somos sociais, no sentido de tudo que é meu e tudo que é teu, tudo é nosso. Aqui que é felicidade, venha para cá. Venha para o mundo de Marlboro. Esse aí é a utopia do American Way of Life. Nos conhecemos a partir do conhecimento do próprio Deus, que é triuno, que é um e que é três, que não se define numa das pessoas sozinha, mas que necessita, depende, só é quando aponta para o outro. Assim que é Deus. O grande sinal de intimidade com Deus não é a forma como eu oro, não é a forma como eu louvo com os cânticos, mas é a forma como eu vivo. Se eu vivo pericoreticamente, eu conheço a Deus. Se eu não vivo, eu não conheço a Deus. Se eu vivo na minha própria casca de justiça e de verdade, sem misericórdia para com o outro, eu não tenho intimidade com Deus, porque Deus não é assim. Se eu vivo num poço de juízo, julgando e olhando as pessoas como menores, como pecadoras, como que se dissesse, olha, você tem que se consertar e não consegue se aproximar, porque a grande pessoa não consegue nem ver a pessoa, o pecado se coloca entre a pessoa e ela. Então, isso não é intimidade com Deus, isso é religiosidade. Se você não não dá atenção para as suas relações, se você trata seus relacionamentos íntimos como se fosse qualquer coisa, como se banalizando as relações, se você trata teu filho de qualquer maneira, se você trata a tua esposa de qualquer maneira, se você não vê nela você mesmo, se você não se identifica, se a tua vida não aponta para ela, então você não tem comunhão com Deus. E pior, se você não tem comunhão com Deus, você nem é. Porque você não faz parte daquele que é. Como estamos nas nossas relações? A que preço estamos pagando a nós mesmos? A que preço estamos colocando as nossas relações? A preço de uma boa carreira, a preço de um bom dinheiro, a preço de um bom status, a preço de uma boa fama, a preço de um bom prazer. A que preço estamos colocando no final a nós mesmos? Porque quando não valorizamos o outro, nós não valorizamos a nós mesmos, porque essa é a ordem do universo. Essa é a essência de Deus. E nada existe se não há relação. E se não há relação profunda na tua vida, você não existe. Você não é pessoa. Quer dizer, existe como coisa. E não sou eu que falo. É um pai da Capadócia. Se não há relação, nada existe. Nem mesmo Deus. Eu quero só falar uma coisa. Mais um ponto. Que eu adoro essa frase de Bernardo de Claraval. Ele fala de 4 estágios do amor. Aliás, hoje era uma. Eu esqueci de dizer para vocês. Hoje era uma pregação que vocês tinham que anotar.
Agora você diz isso. Sabe por que a gente não anota mais em sermão, em pregação? Eu não vou retomar aquilo que eu já falei, mas tem a ver, viu? Lá no começo. Bom. 4 estágios do amor, segundo Bernardo Claraval. É um pai da igreja, da espiritualidade clássica, do século X. Ele diz assim: o amor nas relações humanas se dá em 4 níveis. O primeiro é quando o homem se ama por si mesmo. Autoajuda, né? Já falamos disso. O segundo nível, quando o homem ama a Deus por causa de si. É o nível da religiosidade. Né? O autoajuda está lá na livraria Siciliano. A questão do homem que ama a Deus por si mesmo está nos templos. Católico, budista, protestante, da Hollis, da Metodista, da Universal. Né? Terceiro nível, quando o homem ama a Deus por causa de Deus, pelo que Ele é. E aí, Trindade, Deus é 1 e 3, Deus triuno da graça. E o quarto, então, quando o homem se ama por causa de Deus. E consecutivamente, então, o homem ama o outro por causa de Deus. Deu para notar que a sociedade, a cultura, parou no primeiro nível. Quando o homem se ama a partir de si. Que é o nível mais, assim, o elo mais fraco do amor. Nem dá para dizer que isso é amor, mas em termos assim linguísticos a gente fala que é amor. Quando o homem se ama a si por si. Muitos de nós paramos na nossa religiosidade quando achamos que amamos a Deus, declaramos que amamos a Deus, mas no fundo queremos, na verdade, os nossos próprios interesses. E é por isso que nessa fase a gente gera uma expectativa do outro que é inalcançável por qualquer um, seja no casamento, seja nas relações de amizade, ou seja nas relações de autoridade que a gente tem. Quando o outro não faz uma coisa que eu espero, meu Deus do céu, não posso ver a pessoa por 1 ano. Por quê? Porque você se ama mais do que ama o outro. Não é? Henry Nouwen diz o seguinte: enquanto a gente ficar preso, e quanto a gente esperar do outro, do homem, da mulher do nosso lado, seja esposa, seja amigo, seja pastor, e ali isso aqui eu tenho que falar isso aqui. Pastor. Existe uma expectativa do pastor que é irreal. Primeiro, que não é bíblica. Que ele é um tipo de anjo na terra. Outro dia eu estava falando isso para o tio Isuro, né? Existe uma expectativa de que o pastor não seja nem gente. Que ele não tenha seus problemas, que ele não fica doente, que a esposa dele não sei lá, não vou nem falar senão que não fique doente. E que então ele é o ungido de Deus, e essa expectativa, gente. E aí me soa muito mal quando eu ouço: eu amo o meu pastor. Eu amo o meu pastor. Aí outro dia o pastor não vai em alguma coisa, esquece de cumprimentar, passa pelo corredor porque estava correndo. O pastor não me cumprimentou. Esse pastor não é um pastor de amor. Mas que amor é esse? Então
tem um amigo, pastor, que ele fala assim, a gente precisa pregar mais sobre a relação pastoral com a igreja. A gente fala muito pouco disso, né? Do que você pode esperar de mim, do que eu posso te oferecer, do que eu entendo ser vocação pastoral, né? E do que você também está entendendo aí do que é função pastoral. Isso tem que fazer parte de uma pregação e de um ensino. Mais para frente, hoje não. Hoje a gente só fica com um gostinho. Então, quando o homem ama a Deus por causa de Deus, aí é libertação. Aí eu amo o outro do jeito que ele é. E aí porque eu não amo o outro pelo que ele pode me dar. Eu amo o outro porque agora eu sou amado por Deus. E aí eu entendo João 15. Amai uns aos outros. Amai uns aos outros. Amai uns aos outros. Oremos. Senhor, nós te rendemos as nossas vidas, nos prostramos ao Deus triuno da graça, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Declaramos, Jesus Cristo, Tu és o Senhor, porque o Teu Espírito nos comanda e Teu Espírito grita dentro da gente o Teu senhorio. Dizemos a Ti, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito, por intermédio da ação do Teu Filho, que Tu és Pai querido, que Tu és amor, que Tu és bendito, que Tu és meu papai. Que essa relação pericorética da Trindade, da copenetração, possamos entender e compreender, meditar e contemplar. E assim sermos a imagem e semelhança. Como diz Paulo, crescermos a imagem do Filho, que é, na verdade, o próprio Pai e o próprio Espírito. Que possamos, então, Senhor Deus, caminhar nessa dimensão da relação. Nos exorta hoje, Senhor Deus, para as banalizações que fazemos das nossas relações. Nos exorta hoje, Senhor Deus, para a banalização que nós fazemos da relação que nós temos contigo, ó Senhor, triuno da graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Daniel, pela mensagem dessa manhã. E agora nós vamos fazer o recolhimento da oferta. A oferta é feita com amor. Nós fazemos essa oferta porque nós temos recebido de Deus tudo aquilo que nós necessitamos em nossas vidas.